Disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no nome dele. Se você está, eu estarei no meio dele, está em nosso meio, para fazer o que? As mesmas coisas que fazia no passado. No Salmo 2, nós temos um versículo que nós temos que aprender sempre com a palavra de Deus. Esse salmo é muito importante, eu falei dele um dia desse aqui, vou falar só do versículo 7, para não repetir o que eu já disse. Aqui no versículo 7, o salmista diz o seguinte, ele está falando de Jesus. Ele começa o salmo dizendo que as nações estão se amotinando e os povos imaginando coisa tal, mas é contra o Senhor. Tem país que você chegar lá e falar de Jesus, você é preso, você é condenado. Mas se você falar que é um Deus, eles batem palma. Aí você vai e fala a sua mentirada toda, eles aceitam, coitados. Tantas trevas que eles não resistem à luz, mas nós estamos quebrando essas trevas, pregando o evangelho, os irmãos de lá pregando, e Deus está dando a vitória. Aí no 7 ele fala assim, recitarei o decreto. E a gente às vezes recebe um decreto de Deus e não recitamos. Que decreto falo já para você? O Senhor me disse, o que ele disse? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Espírito Santo falou para Jesus quando estava ressuscitando Jesus. Você sabe que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Deus Filho estava separado dos três. E o Espírito Santo é que faz a revelação ali. Mas ele gritou, meu pai, por que me abandonaste? Ele não podia ver o filho dele tornando-se pecado em nosso lugar. Quem tem celular, abaixa o bichinho, os obreiros vão passar e você faz assim que você não sabe, ele abaixa para você, tranquilo, para não ficar assim, desvirtuando você e a mim. Isso acontece que a gente sem querer deixa ligado, não fica triste não. Mas você só faz assim com o obreiro, ele liga para você ou abaixa o som. Então vamos lá. Recitarei o decreto que o Senhor disse, mas a mim não disse. Então você ainda não é dele, porque ele fala com a gente. Como? Pela palavra. Não é no ouvido natural, isso é no Velho Testamento. Hoje ele fala pela palavra. O Espírito Santo nos guia. Como nos guia? Na palavra. Tudo é na palavra. Quem não lê a Bíblia, fecha a porta para Deus. A Bíblia tem que ser lida pelo menos uma vez por dia. Você está em casa, pega, medita, vai lendo um pouquinho, você entende. Eu gostei dessa. Aí anota o entendimento, porque a gente esquece. O que nós ouvimos, a gente esquece, mas o que nós escrevemos ali dando atenção, nunca mais esquece. O segredo é esse. Por isso que uma carta tem que ser lida com atenção, que a vontade da pessoa expressa naquele papel. Ele está escrevendo. Às vezes a mulher para o marido, ou o marido para a mulher. Amor, você está me abandonando, você já não é mais a mesma. Estou me abandonando mesmo. Eu tenho que buscar ter comunhão com a minha metade. Continuando aqui agora. O Senhor me disse, o que ele disse? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Na hora que ele foi recriado, porque ele estava separado de Deus, o próprio Deus falou com ele, tu és meu filho. Ele não parou, ele não esqueceu isso. Eu recitarei, eu vou recitar sempre. Quando você entende que Deus fala com você, pega aquela palavra. A mulher que tinha hemorragia, que foi atrás de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, o Espírito Santo disse, que ela pensou assim, eu não posso tocar nele. Porque a pessoa de hemorragia, se tocasse uma pessoa sadia, pela lei de Moisés, aquela pessoa sadia ficava imunda. E como é que ela podia tocar em Jesus? Na hora que ela pensou, esse Espírito Santo falou com ela, ela disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Era o decreto. Irmão, na hora que você receber um decreto de Deus, pode ser a coisa mais fenomenal, que você não tem jeito, não fala isso, tem jeito. Para o homem não tem, mas o Deus que falou comigo vai cumprir. Então ele disse, tu és meu filho, eu gerei. Eu recitarei o decreto. Aqui está sendo escrito mais ou menos 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo e morrer. Então já estava revelado o que ele tinha que fazer. Ele chegou em Nazaré, deram o livro da lei para ele ler. Quando ele leu, ele entendeu uma coisa importante ali. O que Jesus entendeu
no livro da lei, quando ele leu ali, Isaías escreveu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, pôr os oprimidos em liberdade, anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Nós estamos no ano do jubileu. É só você pegar uma promessa e crer que Jesus, você está liberto daquele mal. Lembro da mulher na sinagoga que estava assim. Ela ouviu Jesus falar, cada dia, 18 anos. Ela ia se encurvando mais. Aí Jesus veio e disse assim: a senhora está livre da sua opressão, da sua prisão. Acabou. Aí a mulher acreditou, ele pôs a mão, ela, 18 anos, foi embora. E Jesus, Satanás, está fazendo aquilo com ela. Então, o que Jesus estava fazendo? Recitando. E você tem que recitar. Na hora que você recita aquilo ali, você está mantendo com você. A mulher diz: se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. Nele não, nas suas vestes, eu ficarei curada. Não podia tocar em multidão ali, ela não podia tocar em homem algum. Ela devia estar: não, Deus, não deixa ninguém tocar em mim, porque eu estou fazendo uma coisa que a lei de Moisés proíbe. Era que governava naquela época. Hoje quem governa não é a velha aliança, é a nova aliança, está lá em Tiago 1,25. Depois você lê lá. É a lei perfeita da liberdade. Perfeita, é a lei da liberdade. Aí ela não podia, e ninguém tocava nela. De repente a veste de Jesus tremulou, ela tocou e saiu. Não tocou nele, tocou na veste. E Jesus parou. Para nos dar uma lição muito grande. Tocar na revelação de Deus, como eu falei lá em Roma, e as pessoas saíram curadas, é o que nós vamos fazer aqui hoje. Você veio buscar uma bênção. Não deixa o demônio convencer você que você não presta. Ninguém presta até encontrar Jesus. E muitos que encontraram Jesus voltaram a não prestar, porque se sujaram de novo. Aí o que eu faço? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sai daqui hoje limpinho, preparado, para quando chegar a sua hora, que ainda vai levar uns 150 anos pelo menos, né? O pessoal não quer ir para o céu não, pô. Quando fez 150, glória, vou ficar nesse mundo cheio de problema. Paulo disse que queria ficar aqui para ajudar as pessoas, mas incomparavelmente melhor aí com ele. Mas na hora que ele marcar, quem vai antes vai ter problema. Então, ou quem pensa que vai, né? Porque acabar com a vida não é de Deus não. Aí diz assim, ó: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí teve mais, que eu vou deixar para outra reunião, porque eu tenho uma mensagem forte para dar, pegando nesse versículo aqui daqui a pouco. Deixa eu falar para o pessoal de Curitiba, que nessa quarta-feira, 1º de maio, 8 horas da manhã, festa das maravilhas em Curitiba. É o dia que Deus vai mostrar que Ele trabalha até agora e vai curar muita gente. Eu queria que Ele curasse todo mundo. Aí o que vai acontecer? Vai ser lá na sede social do Paraná Clube, Presidente Kennedy, 2377, no bairro Guaíra. Todo mundo está convidado, não importa a sua religião, não importa quem você seja, venha que Deus vai abençoar você e muitíssimo em nome de Jesus. Paulo estava começando o ministério dele, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E ele foi ungido depois que tiveram uma reunião na Antioquia da Síria, e ali ele então foi ungido e foi enviado a pregar o Evangelho. Está assim, no capítulo 13 de Atos: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles o Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, ao decreto aqui, ó: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E eles foram pregar o Evangelho. De início, eles foram para Chipre, aquela ilha que existe, e diz aqui que lá eles começaram a pregar o Evangelho e depois continuaram o Evangelho.
Ali, na saída de Chipre, teve um milagre muito importante. Havia um mágico que estava resistindo a Paulo. E Paulo estava falando com o Procópio, que queria saber do reino de Deus. Estava interessado. E tudo que o Paulo falava, o homem desdizia, mentindo. Aí, de repente, o versículo 9 diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, o nome dele era Saulo e passou para Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O poder de Deus, ele tem múltiplas maneiras de agir em nós. Quando ele visita você, você sente uma alegria. E você entende a palavra, é o decreto seu. Lá disseram que deviam ser separados, e foram. Foram para missões e Deus abençoou. Versículo 13: e partindo de Pafos, que era ali naquela ilha de Creta, foi dali que saíram os filisteus, que foram para a faixa de Gaza e a ocuparam naquela época. Mais ou menos quando Israel saiu do Egito. Eles ocuparam ali, e que foram um problema para Israel o tempo todo, não deixando que Israel tomasse conta de todo aquele território que Deus tinha dado para ele. Mas João, e chegaram de Pafos, e partindo de Pafos, Paulo e os que com ele estavam, chegaram a Perge, da Panfília, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Aqui explica detalhes. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, outra Antioquia, que era da Síria, onde eles foram chamados, consagrados. Agora estavam em outra Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E, depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer, os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Aí Paulo assumiu. Aí eu tenho sim, agradeço a oportunidade. Eu quero contar algo lindo para vocês. Começou pelos profetas apontando Jesus, e depois contou que mataram Jesus e o sepultaram. Chegando aqui no versículo 32, ele fala assim: depois você faz o estudo seu na Bíblia, que você vai entender tudo isso. Estou dando os pontos principais. E nós vos anunciamos que a promessa foi feita aos pais. Deus a cumpriu, que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu. A nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Paulo chegou a dizer outra vez que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, improdutiva. Se você não entender o que Deus fez em Jesus, e Ele vai ensinar para você, basta você querer, começa a procurar, a buscá-lo. Tem gente que é meio apressado, se acha melhor do que os outros. Chegou ontem, hoje já quer ensinar. Não, primeiro tem que aprender, porque isso aqui é verdade. A gente não pode ser nem um pouquinho dela. Aí o Paulo começou falando, e como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei, aquilo nós acabamos de ver. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Era um decreto que Deus fez para eles e para nós. Todas as bênçãos santas e fiéis de Davi, Deus quer passar para mim, para eu ser um vencedor, passar para você. Não importa se você não é um pregador, você vai usar no seu dia a dia, onde você tira o seu sustento, onde você trabalha para sustentar a família. É uma empresa, é um emprego, você é um vendedor ambulante, sei lá o que for na vida, Deus há de lhe usar ali, e Deus vai abençoar você.
Pelo que também, em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, morreu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, que é Jesus. Jesus não se tornou pecador quando recebeu o nosso pecado, não, ele tornou-se pecado. Ele pagou o preço como justo, sofreu até o último pinguinho de maldade que havia em nós. Hoje nós podemos pregar para qualquer pessoa que está tomada pelo erro e dizer: se você aceitar Jesus, você nasce de novo na presença de Deus. O pecado passa, você vai ver os seus sonhos todos se realizarem, porque todas as promessas feitas na Bíblia têm o endereço da minha pessoa na sua.